Beleza, então, pessoal, dando continuidade ao nosso quinto módulo, né? Utilizando aí os comandos alter e drop para alterar e deletar banco de dados, vamos dar continuidade a esse nosso assunto. Vamos ver, então, como que a gente pode remover uma coluna da nossa tabela, beleza? Novamente, a gente vai estar alterando a estrutura dela. A gente vem, então, com o comando alter table para alterar a tabela. E o que faz referência a deletar uma coluna é o drop. Drop column, ele está dizendo justamente remova a coluna e aqui eu apresento o nome dessa coluna. Belezinha? E aí eu consigo remover ela da minha tabela. Se, por exemplo, né, naquela tabela materiais, eu quisesse remover esse campo código, não preciso adicionar um código mais para os meus materiais. Eu posso remover essa coluna então. Eu posso remover ela daí, já que eu não vou precisar. Então, para isso, eu vinha com o seguinte comando. Dava um alter table na tabela materiais e dou um drop column na coluna, né? Na coluna código. E aí vinha com meu ponto e vírgula, pronto. Eu ia sumir com esse campo aí. E joia. A minha tabela, então, iria ficar desse jeito. Vamos ver isso funcionando lá no terminal? Bora lá. Ótimo. Já estou aqui com o meu terminal aberto. E olha só o que a gente vai fazer. Novamente, eu vou dar um use escola, beleza? Vou dar um ponto e vírgula e aqui logo na frente eu posso adicionar o comando. Olha só que bacana. Eu posso já mandar ele dar um describe na tabela materiais, certo? Ó, dou outro ponto e vírgula, ó. Então ele executa duas linhas de comando, né? O use escola, que é o database changed, e depois descreve para mim isso aqui. Nesse caso, eu tenho o nome, o código, a função e o tempo de manutenção, foi a tabela que a gente criou. Eu quero, então, sumir com a tabela, né, o campo código. Para que eu faça isso, eu dou um alter table materiais, drop, column, código. Pronto. Feito isso, então, dou um enter e pronto. Acabei de sumir com a minha coluna. E, pessoal, é bom ter um cuidado com isso, porque quando a gente deleta um campo, ele vai se embora, não tem como mais recuperar. E os dados que nele continham, já era, foi pro lixeiro. Beleza? Então, é bom ter cuidado com esse código aí, tá? Vamos ver se isso funcionou de fato. Vamos dar um describe, né? Describe na tabela materiais. Então, olha só que bacana. Já não tenho mais aqui, né? O meu campo código. Já? Mesmo se eu dar um select, ó, dessa tabela materiais, olha só que bacana. Tá aqui, né? Todos os dados, mas a tabela código não tá. Tem o nome, tem a função. E não tenho mais o código. Também tem um tempo de manutenção aqui e não tenho mais o código. Então, belezinha. Tá funcionando bacana. Joia, vamos voltar então aqui para... Vamos aprender, né? Como que a gente pode modificar uma coluna. É muito simples, muito fácil. Então, a gente vem novamente com o comando alter table e o modify column. Esse modify column é que faz referência a modificar uma coluna. Venho com o nome da coluna e em seguida adiciono as modificações que eu quero realizar. As modificações que eu posso realizar são as seguintes. Eu posso obrigatoriamente colocar o tipo de dado que essa coluna vai receber aliás, de forma opcional, eu posso alterar, né, adicionar as restrições dessa minha coluna. Então, sempre que uma coluna, por exemplo, uma coluna ela já tem restrições na minha tabela. Sempre que eu for fazer a modificação dessa coluna e eu quero manter as restrições, eu tenho que adicioná-las novamente. Beleza? Quando eu digo modificar uma coluna, eu vou novamente, né, restaurar ela e criar novamente com as modificações que eu adicionei. Por isso, novamente, eu tenho que ter o nome da coluna, certo? Uma coluna já existente. Tenho que ter o tipo de dado que ela vai receber. Posso modificar o tipo de dado? Pode tranquilamente. Pode modificar as restrições, entendeu? Quando ela tem restrições e você não adiciona, é como se o comando entendesse que você não quer mais adicionar aquelas restrições, quer removê-las dali, entendeu? E aí, necessariamente, ele remove as dali quando
são adicionadas ao modify column e não adicionadas as restrições. Belezinha? Então, olha só que bacana. Lembra lá daquela nossa tabela salas? Vamos fazer uma modificação nela. A gente tinha, né, o nome, tinha o status e tinha a quantidade, né? Vamos supor, então, que a gente queira adicionar o seguinte comando. Alter table salas, modify column, nome, varchar. Percebe aqui que esse nome, ele pode ou não ter um varchar de 30. Mas eu lembro bem que quando a gente criou essa tabela, a gente colocou um varchar de 30, mesmo assim. Mas se a gente quisesse modificar isso, poderia. Poderia colocar aí para valores maiores, né? 40, 50, para o nome da sala. Poderia tranquilamente utilizando o modify column. Além disso, eu vou adicionar algumas restrições. Ela vai ser no e unique. Por que unique? Porque o nome da minha sala ele tem que ser único, tá? Eu tenho várias salas na minha escola, mas o nome da sala tem que ser único. Não pode ter duplos nomes. Por exemplo, se eu tivesse vários laboratórios de informática, então eu teria laboratório de informática 1, 2, 3, laboratório de informática 4, entendeu? Então eu teria que ter uma unicidade no nome das minhas salas. E é justamente isso que a gente precisa. Belezinha? Então, vamos lá no nosso terminal testar isso aqui na prática. Beleza, estou aqui com o meu terminal aberto. Vamos então rodar aquele comando. Eu, novamente, vou dar um use escola, certo? E vou mandar ele dar um show tables. Ó, tá lá a nossa tabela salas, certo? Vou mandar ele dar um describe nessa tabela salas. Faltou ponto e vírgula e tá lá, o nome, status, quantidade. Eu vou adicionar mais um aqui, que é o alter table salas. E eu vou add uma coluna chamada ID. Também vou colocar uma identificação aqui. Vou chamar de ID salas. E ele também vai ser um inteiro primary key. Primary key. Quando eu adiciono primary key, olha só, pessoal. Existe aqui uma coisa muito bacana que o MySQL já adiciona para a gente. Eu vou dar de novo um describe salas para a gente visualizar. Olha só. O ID salas, ele é um int, né? Que ele automaticamente define como no-null, certo? Eu adicionei como chave primária, né? O default dele é null e ele não colocou auto-increment. Isso é uma coisa não muito legal. Para isso, eu não vou precisar colocar esse auto-increment. Eu vou atribuir isso manualmente. Beleza? Eu tenho que fazer isso porque tem um no-null ali. Então, certo. Agora que eu estou aqui, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou adicionar justamente aquela que eu quero, né? O unique. Então, eu vou dar um alter table na tabela salas e vou dar um modify column, certo? Modify column. A coluna que eu quero modificar é o nome, certo? Ele é um varchar de 30, tá lá 30, mas eu vou mudar aqui para um varchar de 20. Poderia deixar o mesmo? Poderia, mas eu quero mudar, vou deixar 20. E aqui eu vou adicionar as minhas constraints. Nesse caso é um no-null, já botei, vou botar um unique. Pronto. Se eu der um ponto aqui, olha só, apareceu lá query ok. Se eu der um describe salas, ele me mostra aqui, ó, nome agora é um varchar de 20, no-null, continua, né? E aqui eu boto unique. Eu necessariamente teria que colocar o no-null, porque se eu não colocasse, ele estaria pensando que eu quero remover esse no-null. Entendeu? Então, necessariamente, eu teria que colocar essa restrição. E aqui apareceu, ó, uni, né, na chave. Isso significa que a chave é única. Beleza? Se eu não tivesse colocado esse unique, ele ia dizer que isso aqui é um primary key. Porque primeiro a gente adiciona a chave primária, depois a gente adiciona os outros que são chaves únicas. Entendeu? Agora que eu fiz isso, vamos tentar adicionar aqui alguma coisa. Se eu der um select from salas, aliás, from salas, ó, já tem uma sala aqui que eu adicionei, né? Sala 1, sim, quantidade 10 e o ID é 0. Beleza, como o ID é 0, eu não vou conseguir colocar um outro com esse mesmo ID. Quer ver, ó? Vou dar um insert into na tabela salas e vou adicionar os values. Quem são os values que eu vou adicionar? Vou colocar aqui, ó, sala 2, beleza?
Isso é uma string, né? Então eu tenho que colocar as aspas. O status dela vai ser não, ela não está sendo usada. Aliás, ela não pode ser usada, né? Isso era o status. Quantidade, 5. Tem 5 salas, tipo sala 2. E eu vou colocar aqui o ID dela. Vamos adicionar 0 aqui para a gente ver o que acontece. Mudei aqui para 1, botei 0. Se eu der um ponto e vírgula, então, ele não vai me deixar, porque ele diz, comando sim sem as aspas, ele estava pensando que era uma variável, né? E ele estava desconhecendo esse tipo de dado. Depois eu coloquei as aspas e ele disse, ó, entrada duplicada, né? Ou seja, eu coloquei 0 duas vezes. E essa chave é uma chave primária, ele diz aqui. E por isso eu não posso fazer essa inserção. Ah, beleza. Se eu mudar então para 1, ó, o ID para 1, olha lá, que maravilha, deu um query OK. Se eu der um select from salas, ele me mostra. Sala 2, o status não, que eu adicionei, né? Quantidade 1, o ID dela é 1. Show? Então vamos tentar colocar uma sala. Eu vou dar um insert into aqui, ó. Insert into salas, onde o nome é o mesmo. Então aqui, ó, eu coloquei com o mesmo nome, sala 2. Vou inclusive mudar o ID, vou colocar 2, dá um enter. Olha só que maravilha, ele diz, ó, entrada duplicada. Sala 2 for key, sala.nome. Justamente porque nome é uma chave única, ela não pode receber o mesmo nome, não, um outro registro com o mesmo nome. Belezinha? Então o nosso comando está funcionando bacana, está funcionando beleza. É só a gente aplicar onde a gente quer. Belezinha? Então vamos voltar para nossa aula. Uma outra coisa que a gente pode fazer, né, é também renomear as colunas. E a gente usa o alter table rename column. Justamente isso aqui, esse comando aqui é o que faz referência a renomear uma coluna. Então, rename column, coloco o nome atual da coluna. To é para qual nome eu quero renomear. E aqui eu adiciono o novo nome dessa coluna. Beleza? Então, vamos lá para o terminal ver como é que isso funciona. Beleza, estou aqui no terminal e olha só, vamos fazer um exemplo aqui nessa tabela salas. Aqui nós temos o campo de quantidade, né? Não faz mais sentido eu colocar a quantidade de salas aqui, sendo que para cada sala eu tenho um nome e tenho um identificador dela. Então não faz sentido eu colocar isso aqui, quantidade de salas. Então, ao invés de eu colocar a quantidade de salas, eu vou colocar a quantidade de pessoas. E eu só vou precisar renomear essa coluna, já que ela tem as mesmas especificações, né, as mesmas restrições, o mesmo tipo de dado. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, alter table salas, rename to, no caso é quant to, vamos com to, quant pessoas. Pronto, dá um ponto, e aí ele me mostra aqui um erro, né, porque eu utilizei rename to, onde é que eu tava com a cabeça? Não é rename to, né, é rename column. Agora sim. Column. Pronto. Se eu der um Enter, agora sim ele vai me dar um query OK. Eu usei a sintaxe correta. Se eu der, então, um select, aliás, um show, na verdade, um describe, né? Que eu quero fazer ele descrever essa tabela salas. E ele me mostra que agora eu tenho o campo quantidade de pessoas. Bacana, né, pessoal? Então, vamos lá voltar para a nossa aula. Que a gente vai apresentar a nossa última forma de manipulação, que é fazer um drop, né? Deletar a tabela, deletar bancos, inclusive aplicar algumas cláusulas para esse drop. Então, olha só que bacana. Eu posso utilizar o comando drop table tabela. Simplesmente assim eu consigo deletar uma tabela inteira e inclusive todos os dados que nela contém, beleza? Posso também inclusive deletar o banco de dados só dando um drop database banco. Posso fazer isso tranquilamente. Só ter um pouquinho de cuidado porque deletar um banco de dados não é muito ali usual, né? Porque a gente pode perder todos os dados ali. Então, se tu tem um banco de dados que contém todos os seus usuários, tem CPF, né, tem todas essas informações aí, registro de login, deletar assim do nada não é uma coisa legal. Então, tome cuidado um pouquinho com esse comando. A gente também pode aplicar cláusulas nesse drop. Por exemplo, o drop table if exists tabela. If exists
é um tipo de cláusula. Ele está dizendo o seguinte, olha, deleta essa tabela aqui se ela existir. Então, se ela existir no meu banco, deleta ela para mim. Posso aplicar também no create. Eu posso fazer isso tranquilamente. Ó. Create table if not exist tabela. O if not exist, ele está dizendo o seguinte, ó, cria para mim essa tabela se não existir, se ela não existir no meu banco. E ele faz isso aí. Para banco de dados, eu também consigo. Ó, drop database if exists banco. Essa aqui é um tipo de cláusula que a gente utiliza para criar, né, aliás, para deletar um banco de dados, caso ele exista. Beleza? Então, vou dar um create database para fazer, né, para utilizar as cláusulas. Isso é totalmente possível. Create database if not exist e adiciona aqui o nome do banco de dados. Então, vamos lá no nosso terminal ver como é que isso funciona. Então, olha só. Eu vou dar primeiro aqui um show tables para a gente visualizar nossas tabelas. Eu tenho lá aquelas tabela funcionária, né, que tinha todos aqueles dados que a gente fez com insert into e tal. Se a gente quiser, então, que não é uma boa ideia, mas vamos fazer isso. Se a gente quiser dar um drop nessa tabela, posso fazer isso. Ó. Drop table. E eu vou utilizar uma cláusula também, que é o if exists, para a gente ver funcionando. Ou seja, e eu coloco aqui funcionários. Então, ó, deleta para mim a tabela funcionários se existir. Como ela de fato existe aqui no nosso banco, se eu der um enter, olha só, dá um query ok. Se eu der um show tables, ela já não está mais entre nós. Ela já foi para o lixo. E para finalizar, eu coloquei um show databases aqui, já mostrando aqui para a gente, no nosso terminal, as tabelas que a gente tem, né? A gente está trabalhando com a tabela escola, né? Fazendo várias manipulações, adicionando dados, registros, e a gente pode simplesmente deletar ela do nada, né? Para a gente testar aquele comando. Claro, vai perder muita coisa, vai perder todas as informações, então é importante ter muito cuidado com esse comando, tá, pessoal? Então, ó, drop databases, aliás, database, e coloco o banco, tá aqui. Cara, se eu apertar esse enter aqui, bicho, vai dar um arrependimento, mas olha lá, dou um query ok. Se eu der um show databases, ele não tá mais entre nós. De fato, pessoal, é isso que acontece quando a gente dá um drop. Ele simplesmente manda o database pro lixo. E é isso. É isso, pessoal, que eu tinha que mostrar para vocês nesse módulo. A gente aprendeu bastante coisa, né? Viu bastante coisa, aprendeu demais como fazer as manipulações nas nossas tabelas e nos nossos bancos de dados. Beleza, então, pessoal? Tchau, tchau.